prazer aí enorme estar com vocês. Hoje a gente vai tratar de um tema aqui que é relativamente novo para o mercado brasileiro, né? Mas já é um tema que já é bem atual em outros mercados, principalmente no mercado americano. E eu trouxe aqui eu sou o Thiago Girelli, sou o diretor aí responsável pela Wake Commerce, que compreende toda a parte aí de plataforma, MS e hubs e conexão com hub de marketplaces aí. Trabalho sou empreendedor, vim para ser empreendedor, nasci com isso aqui, criei a FBits, que hoje veio a ser a parte de plataforma de e-commerce aí. Estou aqui com gente, eu estava até relembrando aqui com o Douglas, quanto tempo ele é nosso cliente, está ali, o outro cliente ali. Vai fazer até 10 anos, a gente estava brincando aqui que tem que ter alguma comemoração, uma plaquinha de aniversário, uma plaquinha de alguma coisa. Estou com o Douglas aqui, acho que eles vão se apresentar, o Otávio e o Renan, dois grandes amigos aí também, com relação a gente trabalhar. E eu vou começar deixando eles se apresentarem, daí a gente já começa o bate-papo. Pode começar aí, Douglas? Tá bom. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Douglas, do Clube do Malte. E o nosso negócio é uma plataforma de e-commerce de cervejas artesanais e cervejas importadas. E o nosso modelo de negócio é assinatura e venda avulsa, e agora, recentemente, a gente começou uma operaçãozinha de B2B. Tudo bem. Bom, eu sou o Otávio, eu sou diretor responsável pelo Digital na Pura Vida, agora Nestlé. A Pura Vida basicamente é uma empresa focada em saúde através da nutrição, então o nosso portfólio tem produtos naturais, vitaminas, suplementos. E o modelo de negócio tem como canal principal o B2C, a venda através do nosso e-commerce próprio, e também o modelo de assinatura, assim como no Clube do Malte, é um canal importante para a gente como fonte de receita, e a gente fala um pouquinho daqui a pouco sobre as customizações que foram feitas para o nosso dia a dia próprio acontecer da melhor forma possível. Então eu sou o Renan, sou o diretor e fundador também da B9. A B9 é uma empresa que se posiciona no mercado como uma empresa de one-stop shop. Então hoje a gente atende o cliente de ponta a ponta em necessidades relacionadas à parte de desenvolvimento de e-commerce, implantação, evolução. Hoje a B9 ela se posiciona se organiza, né, em 4 vertentes, que hoje é o B9 Commerce, focado em soluções para e-commerce, o B9 Performance, que é toda a nossa frente relacionada à parte de aquisição de clientes mídia paga, mídia orgânica. Temos também a frente do B9 House, que é focado em soluções de desenvolvimento de software sobre medida e também a parte de integração. E o B9 Academy, que é a nossa frente de capacitação, treinamentos e assim por diante. Tá ótimo. Obrigado aí pelo tempo de vocês, obrigado também pelo tempo de vocês. E eu vou começar trazendo um pouquinho do que é esse conceito de composable, né? Que eu acho que é a gente desse mercado de e-commerce, a gente é engraçado, mas a gente gosta dos jargões em inglês, né? Então é composable, né? É checkout, é taxa de conversão, enfim, a gente tem... mas o que é esse conceito, né? Esse conceito é nada mais do que você pensar o teu negócio com relação ao digital, e é um negócio que ele de certa forma ele é fracionado, né? Então se você pensar, você tem N soluções e N coisas que você precisa ligar para que o negócio funcione, né? Então hoje não é só você chegar lá e ligar uma plataforma e tudo funciona lindo e maravilhoso. Então você tem série de negócios e partes do negócio que precisam ser ligadas e mudadas constantemente para atender os consumidores. E uma plataforma que ela é composable, vamos chamar assim, é uma plataforma que você consegue substituir partes do negócio. Então você consegue vários meios de pagamento, vários meios de frete, né, vários modelos de compra, né, de fazer compra, assinatura, não assinatura. E eu vou começar aqui já, já questionando, né, Douglas, você colocou que vocês acabaram de lançar também mais áreas de negócio, né? Então, assim, o Clube do Malte nasceu como um clube de assinatura, né? Era até engraçado que lá atrás, né, o Clube do Malte ele era inclusive uma loja física, daí virou só pro negócio de online. Nasceu como um clube de assinatura, mas também é um B2C forte de venda de cerveja, não para assinantes também. Conta um pouquinho para nós aí como que é a estrutura do Clube do Malte, um pouquinho mais aí
que são os diferenciais de negócio de vocês? Sim. Então, a gente começou com loja, com venda avulsa, né? A gente era um e-commerce normal, uma venda avulsa. E daí um dia um cara entrou no chat lá e falou, pô, vocês estão acompanhando esse negócio aí de assinatura? Está crescendo um monte no mundo e tal, e como vocês têm clube no nome, tem tudo a ver vocês montarem um clube, né? E pô, a gente nem sabia nada o que era assinatura. E daí a gente começou a estudar o negócio e falou, pô, vamos montar um clube, né? E daí a gente foi olhar no site lá qual era a palavra mais buscada, e a palavra mais buscada era copo. E aí nós criamos um produto de assinatura de cerveja com copo. E começamos a operar esse negócio. No primeiro mês a gente vendeu tipo umas 100 assinaturas. E aí a gente foi tocando o negócio assim, muito próximo do cliente, ouvindo ele e tal. E nessa época, eu acho que quando a gente criou a plataforma, a gente ainda não tinha ido para FBits, né? E a gente tinha uma dificuldade que não existia muita solução no mercado de recorrência. Não existia um negócio que você falava assim, cara, o cara paga uma vez e no outro mês, passa de novo no cartão dele, né? E acho que a gente foi procurar na época a FBits, a gente falou, a gente precisa de uma geração automática de pedido. E aí, cara, acho que esse foi o primeiro contato que a gente teve, né? E aí de lá pra cá a gente começou a criar um verdadeiro Frankenstein no nosso ecossistema, assim, porque tem a loja avulsa, tem a venda de assinatura, aí dentro da assinatura existem algumas customizações de produto, por exemplo, eu preciso ter um produto que tem um prazo de validade de 1 ano, ou o cara tem uma carência de 1 ano, isso é uma customização. Eu tenho que ter uma regra no sistema para ele me informar que esse cara não pode sair antes de 1 ano. E aí, cara, depois isso foi para meios de pagamento, logística. E aí um dia, até numa reunião com o Thiago, ele falou assim, você precisa ter equipe de tecnologia dentro de casa, cara, para fazer as coisas, porque você tem um nível de customização muito grande. E então o culpado de tudo é ele, né? Ele que me deu essa dica e que me fez fazer pendurar 500 coisas ao redor do Clube do Malte. Mas funcionou ou não funcionou? Não, funcionou. Então. Na verdade, assim, né, não tem muito como você operar sem você personalizar algumas coisas, né? Porque senão você está sempre na mão de uma tecnologia de um terceiro, né? Por exemplo, um exemplo legal, assim, gateway de frete. Cara, tinha o Datafrete e o IntelliPost lá. E aí teve um dia que a gente caiu uma ficha que a gente falou assim, cara, todo mundo quer pegar um pedaço do teu pedido. Se você der um pedaço do teu pedido para todo mundo, não vai sobrar nada do pedido para você. Daí ele falou assim, vamos começar a desenvolver, cara, desenvolve o gateway de frete. Desenvolve a recorrência. Então a gente fez a recorrência dentro de casa. Tinha uma solução lá que dava uma inteligência comercial. Cara, colocamos lá os caras dos devs lá, fala, a gente precisa desenvolver um relatório, pluga no RP, traz a velocidade de giro de cada produto. E assim vai, né? Então aí você começa a criar coisa e vai plugando, né? Vai integrando e plugando. Então, a gente estava até falando assim, a gente está num momento hoje da empresa que a gente tem um desafio com a equipe de tecnologia que ela deixou de ser inovadora. Ela virou uma equipe de tecnologia para dar sustentação na montoeira de coisa que a gente criou. Né? Então a gente falou assim, cara, vamos parar, vamos ver o que a gente está usando, o que a gente não está usando nós vamos matar e vamos começar a poder empreender de novo e criar coisa que ajuda o negócio. Porque se você não para, vai ficando cada vez mais complexo e, cara, a gente trabalha com tecnologia, sabe, a gente só tem uma certeza, né, cara, que vai dar pau, né? Então vai dar pau, aí dá pau tem que ter alguém para arrumar. E aí o nosso dia ficou basicamente arrumando o pau de tudo que a gente desenvolveu, né? E aproveitando aí, Otávio, até que o Douglas trouxe isso, né, dessa estrutura, né, que ele montou até pelo negócio, né, já fazem 10 anos também, né, já é um caminhar já que tem bastante, nos 10 anos, né, acontece bastante coisa, né.
Conta um pouquinho para nós aí como é que está a estrutura do Pura Vida também. Vocês são clientes há um bom tempo nosso também, mais de 5 anos também. Aí conta um pouquinho aí como é que está o caminhar aí do Pura Vida com relação a isso. Quando eu estava ouvindo o Douglas falar, né, eu percebi que a gente não está aqui por acaso, né? A gente tem histórias parecidas, né? E a forma como talvez a Pura Vida lá atrás tenha sido construída já tem muito a ver com talvez a maneira como a gente está abordando ainda algumas questões em termos de mentalidade e dia a dia. A Pura Vida surgiu lá atrás quando o fundador ia em feiras pequenas falar de benefícios de alguns nutrientes. E as pessoas falaram, cara, eu queria produtos, né, meio que recomendados por você que pudessem me dar essa suplementação que você indica. E a marca nasceu basicamente para atender o desejo de algumas poucas pessoas ali inicialmente que tinham essa demanda por esses produtos saudáveis que ele recomendava. Então a marca ela já nasceu ouvindo o seu cliente e a gente talvez tenha levado essa cultura para o dia a dia. E muito do que a gente desenvolveu depois, inclusive dentro da plataforma, tem a ver com ouvir os nossos clientes. Então a gente tem um produto de consumo recorrente, fazia todo sentido ter um modelo de assinatura que hoje já tem um peso bastante significativo na nossa receita. A gente percebeu que o lifestyle de vida saudável é algo que passa de pessoa para pessoa. A gente desenvolveu um programa de indicação, que é o nosso Member Get Member. A gente percebeu que a educação para consumo era fundamental, então a gente passou a plugar live shops dentro do nosso e-commerce. Então quase toda semana a gente tem live shops falando sobre os benefícios dos produtos, apresentando os produtos. E a gente começou a criar de fato uma comunidade. E o Composable Commerce, entre aspas, ele meio que veio, não à força, mas ele foi vindo assim de uma forma orgânica. Olha, Thiago, a gente precisa disso, cara. Pô, não tem isso pronto ainda. Pô, mas isso não faz sentido para, sei lá, uma meia dúzia de clientes seus também? Faz. Putz, então vamos colocar como prioridade, vocês ajudam a gente. Eu acho que a gente recebeu essa abertura de volta para, né, obviamente tem a contrapartida ali de Wake trabalhando junto, mas por isso a gente conseguiu dar vazão a bastante coisa. A gente também tem uma estrutura de tecnologia interna, porque, enfim, para essas customizações e para agilidade é fundamental, né? Até o Fábio está aqui, parte do time, né? Lidera a nossa frente de tecnologia. E então a gente tem sim uma estrutura para dar velocidade, mas a gente também teve que construir ali alguns caminhos juntos com a Wake, de coisas que talvez não existissem num primeiro momento, mas que já eram necessidades dos nossos clientes. E quando você foca em ouvir o seu cliente, quando o produto está pronto, você já tem um mercado basicamente para endereçar. Não, e a gente até falava no tema anterior, que era essa questão, né, de que você tem que colocar o cliente no centro e a partir disso a coisa vai meio que se desenhando, né? E Renan, conta um pouquinho aí, agora você, né, que tem uma visão um pouco, vai ter uma visão mais de tecnologia com relação a isso, né? E eles trouxeram uma visão mesmo do varejo, de estar lá escutando o cliente e tendo que resolver, né, as dores, né, e inovando no modelo de negócio. Conta um pouquinho aí para nós com relação aí, o que você enxerga com relação até à própria tecnologia, né, com relação ao quão a tecnologia precisa também tá pronta para integrar essas partes, para ouvir as dores, como é que funciona isso? O Composable Commerce já é algo que a gente pratica há muito tempo, né? Apesar que é uma tendência aí nos últimos anos vem ganhando força, né? Mas para quem, por exemplo, eu já estou aí no mercado há 10 anos com e-commerce e com viés muito mais ligado ao aspecto do desenvolvimento, né? A gente já faz Composable Commerce há muito tempo. É que agora ficou chique, né? Agora ficou chique. Agora deram um nome bonito. Agora... Mas é bem conectado, Thiago, com a necessidade do nosso cliente, né? Porque o cliente, sendo uma agência, o cliente ele chega e ele tem uma ideia, muitas das vezes aquela ideia é o sonho dele, né? É o sonho do negócio dele, e a gente tem que se desdobrar para viabilizar, né? E nem sempre é possível viabilizar aquela ideia do cliente focado única e exclusivamente nos recursos que a plataforma dispõe ou disponibiliza, né? Então, ali para nós, por exemplo, a gente já vem há muito tempo construindo aplicações ali fora da própria plataforma, né? Há bastante tempo. Então, para realmente sustentar, né, a ideia do cliente. Então, o Composable Commerce para nós, né, que vem numa camada mais de serviço, ela possibilitou a gente
na verdade, ganhar mais força, né? Trazer para o mercado soluções mais escaláveis, rápida também, porque a gente consegue desenvolver em stack própria, né? Consegue utilizar linguagem de programação própria e integrar via API, por exemplo, com a Wake, nesse exemplo, né? E também só para trazer também um pouco do Composable Commerce dentro daquela design de software, né, Thiago? Que a gente tem ali Sim. microserviço, a gente tem a parte da API, né? Então todo microserviço tem que ser pensado primeiro prioritariamente na API, tem a questão do cloud, né? Cloud native, tem a questão do headless, né? Aí vem o headless, então, enfim, juntando tudo isso aí, a gente busca fazer sempre o melhor para o nosso cliente, entregar uma solução que seja de fato personalizada e altamente escalável. E hoje até, o Renan trouxe um ponto interessante. Hoje eu até vou fazer essa pergunta, acho que mais pro Otávio e pro Douglas. Qual que é a definição de vocês realmente, ou como é que vocês trabalham nas companhias de vocês com relação a, é legal essa iniciativa, a gente vai investir nisso aqui, vai botar esforço nisso aqui, porque isso aqui é uma dor, a gente entende que a gente vai conseguir resolver. Como é que vocês hoje consegue medir que isso, e daí isso, e até como é que você planeja isso em toda a estrutura de vocês, porque vai envolver o digital, vai envolver programação, tecnologia, operação, saque. Como é que vocês hoje organizam essa questão? No nosso caso, né, o background da maior parte da liderança é de multinacionais e grandes indústrias e alguns com fundos de investimento. Então, não existe nada discutido sem business plan. É a primeira coisa, né? Então a gente vai, e na hora de priorizar é basicamente uma ótica de esforço e retorno para tudo. Então você tem, 10 diretores discutindo iniciativas, vai ganhar provavelmente aquele que conseguir de uma forma, usando da metodologia, provar que de fato a gente tem um esforço-retorno positivo para listar essas opções. Óbvio que tem algumas coisas que são estruturais e aí não tem muita discussão, eu vou falar de RP, eu vou falar de plataforma, no geral não tem discussão, mas quando a gente está falando de priorizações no dia a dia, a gente realmente faz esse trabalho de maneira talvez um pouco mais quadrada, mas tem business plan para basicamente tudo que é discutido e os business plans vencedores são os que passam na frente na hora de brigar por investimento já com compromisso de retorno. Então também tem aquilo. Você conseguiu dinheiro, mas aquele retorno que você prometeu não veio. Então, você tem que, obviamente, ser responsável na promessa de retorno para que isso pare de pé na entrega. E você lá, como é que você faz lá, Douglas? Cara, a gente faz você toma uma cerveja... a gente faz exatamente o contrário, né? A gente nunca fez um business plan em 12 anos da empresa, né? Mas é que você tem que pensar muito no momento do teu negócio, né? A gente ainda está no momento de buscar receita. Então, assim, as demandas que surgem, elas estão muito atreladas a você criar novas coisas, novos produtos que vai te ajudar a buscar receita. Então, a gente não tem tempo de ficar planejando as coisas, essa que é a verdade, assim. Eu acho que, assim, a gente já planejou no passado? Já. Mas eu acho que desde 2018, 2019, assim, a gente começou a entrar numa roda viva. E foi assim muita mudança, cara. Primeiro eram mudanças do mercado que a gente estava. Era um mercado que crescia 2 dígitos por ano, muito entrante. Depois a gente passou pela pandemia. Aí depois da pandemia a gente passou por um processo de entender como ia ser o pós-pandemia. E esse ano é o ano, cara, o pior ano de todos, assim, porque parece que a pandemia está batendo lá assim em 2023 pra gente. E em todo o mercado, assim, a gente começou esse negócio de cerveja, a gente tinha uns 6 ou 7 concorrentes, né? 4 quebraram, os outros 2 entraram dentro do Clube do Malte, né? O resumo do que aconteceu com o mercado foi esse, assim, a gente acabou ficando sozinho no mercado e hoje o nosso concorrente, cara, é o Pão de Açúcar, é o Mufato, é o Angeloni, é o Magalu, o Mercado Livre, então, e aí nós estamos falando um tempo assim muito rápido, né? Então, assim, como é que a gente lida com essa questão do Composable? Hoje, para a gente, assim, está muito atrelado a coisas que a gente tem que fazer no produto que nos permitem empreender e buscar algumas fontes novas de receita e tal. Um exemplo, 2020, a gente já tinha um clube de assinatura com 10 mil caras.
e a gente não tinha nenhum vínculo estrutural do cara que era nosso sócio. As políticas comerciais de quem era assinante do Clube do Malte e quem era um cliente que comprava avulso eram as mesmas. E aí um dia a gente falou, cara, nós precisamos melhorar a retenção, porque o CAC começou a subir. Ficar dando dinheiro pro Google, pro Facebook, gastando, porra, vai matar a gente. Vamos esticar o tempo de permanência do cara na base. Vamos fazer como? Cara, vamos criar um preço premium e vamos criar um cashback. Tá, beleza. Vai na plataforma, fala assim, cara, eu não tenho pronto hoje, mas eu posso deixar você consumir uma informação aqui. Daí traz dev, traz marketing, traz designer, tá? Fala, ó, cara, fizemos tudo fora, criamos tabelas de preço fora, com políticas comerciais diferentes. O cara entra na plataforma, loga, o sistema identifica se ele tem uma assinatura, vai para um outro banco de dados de meios de pagamento que identifica se está pago ou não está pago, consome o preço numa outra tabela que está no banco de dados fora do preço normal, e aí o front-end vai e apresenta 2 preços, né? Porra, a gente planejou isso? Não, planejamos porra nenhuma. Precisava fazer o preço premium, falou, cara, vamos para cima do cliente. Cashback é exatamente a mesma coisa, a regra de matemática, né? A gente criou uma monetização, ó, X% do pedido vai para uma caixinha. E aí tem muita coisa que a gente fez no passado que não mexeu no ponteiro e algumas que mexeram. Por exemplo, hoje 50% dos nossos pedidos são para assinante, que usa o preço premium e o cashback, né? E aí, cara, falando um pouco sobre planejamento, né? A gente está há 1 ano, cara, tentando tudo que é tipo de coisa para melhorar o resultado no Google, no Facebook. E aí você acha que vai e não vai. Ele falou, cara, não dá mais para ficar apostando os ovos na mídia de performance. Não dá. O CAC, os caras cobram 3 vezes mais que cobravam em 2020 e entregam 1/3 do que entregavam. Então, porra, não dá, né? Tá, vamos fazer o quê? Cara, fala, tem que focar em CRM conteúdo, CRM conteúdo. Pô, estamos com um pipinaço, cara. Nós vamos mudar o nosso produto inteiro. Vai ser acho que o maior projeto que a gente fez na vida lá. Porque a gente vai virar um portal de conteúdos de cerveja e lifestyle que tem o e-commerce dentro desse portal. E aí, cara, nós estamos numa puta de uma batalha, porque uma parte desse conteúdo está no WordPress do nosso blog. Uma parte do conteúdo está em PHP de um curso de cerveja que a gente fez. Uma parte do conteúdo está no YouTube. Cara, estamos criando um negócio do zero de novo, um puta hub aqui, que está centralizando tudo isso aqui, que está em MySQL, aí nós vamos ter que transformar essa porra tudo para um banco de dados SQL Server, jogar na plataforma e devolver tudo para esse hub, porque o CRM vai estar plugado em tudo isso. Então assim, a gente planejou isso? Não, a gente não planejou ter um portal de conteúdos. O Google e o Facebook falou, cara, né? Continua mandando grana para cá, que para mim tá bom. E pra gente falou, não, nós não queremos mais mandar grana para vocês, nós precisamos captar com menor grana e tal. Então, às vezes o mercado ele vai te dando sinais ali. E chega uma hora que você fala, cara, preciso mudar, preciso mexer no produto. Nessa hora, tá aí o monstro, você começa a pensar no monstro, né, cara? Basicamente, é assim que a gente trabalha, né? Mas você trouxe um ponto interessante, né, que essa perspectiva de que a gente tem que estar sempre olhando pro que é realmente, né, se você, quem começou lá, nossa, eu que estou há tempos lá, eu lembro que o CPC era irrisório, centavos baixos. Centavos baixos. Hoje o CPC, cara, é quase 15 vezes, 20 vezes mais do que a gente pagava lá atrás, né? E é uma ginástica, né, fazer esse processo. Daí, Renan, eu queria que você trouxesse também na tua visão com relação a esse ponto que até o Douglas trouxe, né? Como é que, cara, a gente consegue ajudar até os varejistas a equalizar essa balança, né? Porque de um lado a gente tem a necessidade que precisa fazer, do outro lado a gente tem também o custo que pressiona, do outro lado tem todo mundo querendo pendurar, né? E como é que a gente consegue equalizar isso, né? Numa estrutura que a gente consiga equalizar essa conta com os varejistas aí? Essa linha que o Douglas comentou é sensacional, né? Porque é meio clichê falar, né? Mas o conteúdo, ele é rei, né? Ele continua ainda sendo rei, né? Então, esse caminho, Douglas, é um caminho para, de fato, fazer essa balança, né? Chegar ali num denominador comum, né? E o desafio é, de fato, estruturar isso, né? Colocar, talvez cabe aí, Douglas, sentar para desenhar e planejar
Porque, cara, é tantas frentes, Sim. sabe? É tantas frentes, porque... Não, esse wireframe geral de tecnologias, como é que vai ser essa ativação, aonde vai estar o dado, porque a gente começou a mexer com um projeto de inteligência artificial há uns 6 meses, né? Legal. E aí a gente percebeu que a gente tinha um monte de informação, mas a gente não tinha dados estruturados. E a gente começou a cuidar muito disso. Então, esse projeto que a gente está desenhando, integração e aonde a gente vai guardar o dado, cara, é um negócio assim que a gente está fazendo com muito cuidado. Porque a gente entende que a gente vai entrar nos próximos anos e quem não tiver dados estruturados está fora do game, cara. Sim, E você vai ter que consumir isso muito rápido, porque até ontem, porra, eu achei bem legal, assim, várias palestras aqui, eles falaram muito da alucinação das máquinas, né? Cara, isso pra mim é o que mais vai acontecer. Nego fala assim, porra, GNE, eu vou plugar meus dados aqui e vou ter solução. Não, você vai ter um monte de monstro, porque a máquina vai receber um monte de dado que não vai prestar pra porra nenhuma, até você entender o que está gerando a confusão na máquina. Então, eu até acho que assim, eles deviam falar mais disso, desse cuidado de estruturar os dados, tal, porque isso daí sempre foi importante, né? E agora acho que vai ser mais ainda, assim. E ainda sobre, né, essa questão do conteúdo, equilibrar tudo isso, enfim, o wireframe é o caminho mesmo, né? Manter tudo no desenho técnico disso, né? E documentado. E falando também de blog, pô, a gente gosta muito de trabalhar. A gente não gosta do WordPress lá, a gente é muito inimigo do WordPress, porque tecnicamente ele já é um Frankenstein por si só, é plugin para tudo e tal. E a gente gosta muito de uma solução lá que se chama Ghost, que é o Ghost, né? O Ghost, e que é uma plataforma para blog. Tipo, a especialidade dos caras é blog. A tecnologia é pensada para blog. E, pô, tem que fazer, dá para fazer com a Wiki aquela questão, o Diego ali já me olhando meio torto, né? Dá para fazer ali uns DNS reverso para apontar, para você não gerar autoridade no subdomínio, trazer para o teu domínio principal. Então, assim... tem umas macetes aí. Tem uns macetes ali, e é uns macetes que, do ponto de vista de são os proxies, né? Sim, e do ponto de vista orgânico, cara, é a cereja do bolo, é o gatilho que de fato vai fazer com que, quando você começar a trabalhar com esse portal de notícias, cara, assim, a indexação e o retorno disso, cara, é alto, bem alto. A gente falou bastante, né? Falou bastante de particularidades dos negócios, falou bastante até... que a gente só tem 30 minutos para falar, que é bem pouco tempo para explorar tudo, né? 10 anos de coisa. Mas eu queria até, Otávio, que você puxasse um assunto aqui, colocasse assim, o que é a visão de futuro de vocês? Qual que é a visão de futuro de vocês? Se, obviamente, isso pudesse ser compartilhado, né? No sentido de figurado aí, mas qual que é a visão do futuro de vocês? Para que caminho vocês estão indo? O Douglas já deu um spoiler aqui que vai virar um site de conteúdo, que tem, por acaso, venda de produto. E vocês estão indo para qual caminho, né? A gente tem discutido bastante, né, os caminhos que são talvez os caminhos em que a gente iria porque a gente decidiu, ou os caminhos que a gente deveria ir para se adaptar, ou porque teoricamente a gente é puxado e empurrado. Que a gente precisa ir, né? Que a gente precisa ir e precisa seguir. E quando você fala de uma operação de site próprio, que vende direto para o consumidor final, é inevitável a gente sentir o impacto dos grandes marketplaces como os seus concorrentes, até mesmo para os seus próprios produtos, né? Então, se eu vendo para um distribuidor e ele sobe no marketplace, esse cara passa a se tornar um concorrente, e é muito pior para mim educar o cliente a comprar fora do meu canal D2C do que no meu próprio canal. Então, como é que a gente mantém esse cara que tem ofertas da minha marca, inclusive em outros canais e até de concorrentes, a voltar a comprar só no meu site ou mais no meu site? A gente precisa oferecer um ambiente fechado onde esse cara tem um benefício especial por ter esse relacionamento. A gente sabe que em mercados maduros como os Estados Unidos, os sites D2C de marca própria praticamente não existem mais, é tudo via Amazon, porque os caras foram engolidos por esse processo e ninguém mais procura a marca X, entra na Amazon, vê se tem o produto lá. Então a gente vai nesse cabo de guerra brigando o máximo que a gente conseguir para evitar essa realidade, tentando aglutinar uma série de serviços e propostas de valor que façam que esse cliente entenda que o nosso e-commerce é o melhor destino. Então, como é que a gente basicamente vê isso como visão de futuro? Cara, eu tenho que agregar
muito mais do que vender produto. Eu tenho que agregar serviço, eu tenho que agregar conteúdo, informação, educação. Então a gente tem o Pura Vida Prime, que é basicamente a nossa plataforma de educação que pluga conteúdo em vídeo, temos podcasts. Então a gente tem uma veia de educação para consumo grande também, que teoricamente faz parte desse ecossistema. E na própria jornada do cliente no e-commerce, a gente vai começar a incentivar cada vez mais o cliente que tem um relacionamento conosco. Estamos lançando um programa de fidelidade, de recompensa. Então esse cara que é um assinante, que se relaciona com a gente dentro do site, vez ou outra ele vai achar um produto mais barato no Mercado Livre, mas ele não vai achar esse produto com uma condição de ganhar um brinde X depois de 6 compras, um frete grátis depois de uma oferta especial, dependendo do tempo de relacionamento. Então a gente vai se fechando, oferecendo mais do que produto, mas oferecendo serviço, oferecendo conteúdo e oferecendo uma série de benefícios específicos que a gente entende que pode ser o caminho para dar vida mais longa para o nosso D2C, que de fato é o nosso canal mais rentável. Quando você começa a vender no marketplace, aí você não vai para o caminho que você quer, você começa a ir para o caminho que você acha que você precisa. E aí, quando você acha errado, dificilmente tem volta. E você perde o controle da tua marca com o teu cliente também, e da né? vida, né? E do ciclo do cliente também, né? Total. Você basicamente abre mão, essa informação que inclusive serve para a gente customizar a jornada do cliente se perde. A gente teve um exemplo, a gente desenvolveu produtos levando em consideração buscas que não encontravam nada no nosso site. Então o cara buscava por melatonina, a gente não tinha melatonina no portfólio. A gente desenvolveu uma melatonina, então quando o cara busca melatonina, agora tem melatonina no portfólio. Se você não tem mais o cliente no site, você não tem mais essa informação. Eu não tenho esse dado porque eu terceirizei, eu tinha uma avenida de crescimento que eu não estou explorando. E acho que foi até interessante que vocês dois colocaram pontos, né? Agora que são comuns, né? Você está investindo em conteúdo, ele está investindo em conteúdo, porque Vocês conteúdo... sempre geraram muito conteúdo, Sim, né? sim. A marca está muito ligada nessa geração de conteúdo, né? Então até a marca veio, né, de um processo de treinamento, conteúdo, né? Até a história é legal. É educação para gerar o consumo, gerar a demanda. Então se o cara não entende de fato aquilo profundamente, dificilmente ele vai se apegar à marca e ao lifestyle. E como a gente estava comentando, né, o conteúdo é o rei ainda, né? Acho que conteúdo ainda não adianta, né? Querendo ou não, você ser dono do conteúdo. E eu acho que também tem, eu não sei vocês, mas eu pelo menos tenho uma preocupação com relação a isso, né? Você estando no teu site, você tem o controle, você tem coisa. Quando você começa a entrar muito na questão só do social, você já não tem mais controle daquilo lá, né? Porque aquilo lá já não te pertence mais, né? Aquilo lá passou a ser domínio de alguém e aquilo também é replicado. De uma rede social, do conteúdo numa rede? Né? É uma coisa também para se pensar. Você perde um ativo importante, né? Você não vai conseguir controlar, por exemplo, num social, o quanto de tempo o cara está lendo um artigo, se ele está lendo um artigo por completo, não está. Então, você perde uma série de insumos ali, indicadores, enfim. E esse é o real ativo, né? É ali que, de fato, outras coisas podem ser planejadas, podem ser criadas com base nisso. Né? Pessoal, a gente já está com o nosso tempo estourado já. A gente vai abrir para perguntas já. Mas mais em relação ao que o Douglas falou da parte de conteúdo. Acho que a primeira vez que eu consegui tomar cerveja de verdade, sem medo, foi lá por 2010, 2011, no Clube do Malte, que você tinha um cardápio maravilhoso, né, que não precisava de ninguém ali para... É que a gente é de Curitiba, né? Então é por isso. E que não precisava de ninguém para explicar cada cerveja, e eu sou apaixonada por cerveja. Naquela época não tinha muitas cervejarias, enfim, e depois acabou fechando, infelizmente e tal, mas eu ainda sou consumidora do Clube do Malte e tal, assinante, mas ainda uso o Clube do Malte para escolher as minhas cervejas e essa questão da personalização, do conteúdo é algo que a gente sempre fala para os clientes, né? A importância do cadastro do produto, a parte de filtros, e que nem todos os clientes dão tanta importância. Mesma coisa para Pura Vida, já comprei bastante ali, não tanto quanto o Clube do Malte, lógico, mas na prática está voltando,
né, as origens ali em relação à parte de conteúdo. Então, só afirmar que realmente eu, como consumidora, vou consumir ainda muito mais. Muito bem, muito bem. Muito bem. Sou a Fran, eu sou Green People, não sei se vocês conhecem, sou responsável pelo e-commerce e estava passando aqui na feira, por um acaso parei para ver o Wake e me encontrei ali com o Otávio. Eu sou hiper fanática no site de vocês, assim, adoro olhar a experiência e muitas coisas eu tento... Já vi que vocês estão de olho na gente. Olha, e a minha pergunta para você, Otávio, com relação ao programa de recorrência, né? Hoje eu tenho esse programa de recorrência, mas eu tenho uma dificuldade em fazer com que o assinante permaneça por mais de 8 meses na casa. Então, meu LTV hoje, 8 meses. O que você faz? E eu vi você falando sobre programa de fidelidade, né? Então, eu gostaria de saber se você tem um público que fica mais tempo, que eu imagino que sim, pela questão de conteúdo de vocês. E o que você faz para conseguir manter esse assinante engajado? Fazer com que ele entenda que o seu produto é necessário e não vai ser a primeira coisa que ele vai descartar em um momento de dificuldade financeira, sei lá. Entre uma conta de consumo ou um suco, eu vou tirar o suco que não é prioridade, no meu caso, né? A gente tem um problema semelhante no sentido de garantir esse engajamento de longo prazo, acho que é um desafio, né? A gente tem sim um assinante que é o nosso cliente fidelizado, mas que a gente, por exemplo, lançou há pouco tempo a opção dele ser um assinante anual com um percentual um pouco maior de desconto, justamente para tentar evitar o churn antes de 12 meses. Então a gente tem visto uma migração parcial da base para esse modelo, nessa narrativa basicamente de uma condição melhor para um relacionamento de mais longo prazo, justamente para tentar evitar a saída num curto prazo desse cliente assinante. O problema é que o cara que se compromete anualmente, ele já provavelmente era um cliente seu hiperfidelizado. Queimou margem. Ele não era o seu, ele não era o seu churn, né? Só virou margem. Então, aqui a gente está entendendo agora esse momento justamente com o programa de fidelidade, tudo que a gente pode agregar para que esse cliente se sinta incentivado não só puramente financeiramente a permanecer no benefício, mas que ele veja, por conta desse relacionamento de longo prazo, alguns outros intangíveis que façam sentido para ele. Então, assim, o quanto que conscientizá-lo sobre... Não adianta você tomar ômega 3 uma vez por ano, não vai mudar nada na sua vida, né? Agora, se você tomar durante um ano inteiro, você tem indicadores de saúde todos que melhoram e como a gente consegue educá-lo para esse relacionamento de mais longo prazo à medida que você também faz algumas contas para entender qual é o volume de incentivo que você deveria colocar para evitar esse churn. Às vezes você investe muito dinheiro num cara que já é o seu melhor cliente, então como a gente consegue acertar na mosca o cara que precisa ficar mais tempo versus o investimento, é a ciência que a gente precisa ter todos os dias. Eu acho que de novo, né, como eu estava até comentando no outro fórum aqui, não existe uma regra tão escrita, tão fácil, né, de se copia, cola e vai funcionar, como é a ciência mesmo de faz, testa, né, ajeita, melhora e vai, né. Não tem muito o que fazer. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Vitor Teixeira, eu sou da Norte Refrigeração, uma empresa do norte do país, situada em Belém, para ser mais preciso. E há pouco tempo cliente da Wake. Tô sabendo. E já assinei também com a B9. Então a gente está passando aí por um processo de migração. Obrigado. Só falta por a vida agora, então. Vamos chegar lá. Vai. Tem o cupom, vamos dar um cupom de desconto aí, já vai, já. Cara, minha esposa ela já pediu um colágeno para você aqui de brinde. Maravilha. Bom, em primeiro lugar, parabenizar todos vocês, em especial vocês dois, porque a gente vai escutando esse bate-papo e muita coisa que acontece com vocês, a gente vive isso também na pele. Então é muito legal essa troca de informações, essa identificação de dores. A minha pergunta, ela pode ser respondida por qualquer um de vocês, inclusive eu queria ouvir a opinião dos dois, e ela é mais voltada à parte de assinatura. Eu tenho muitos produtos também que tem fit com assinatura, essa recorrência, e uma dor que eu estou prevendo e que eu quero saber se é real é assinaturas com um espaçamento de tempo mais longo. Eu acredito que elas tendem a ter um certo percentual de chargeback, porque às vezes o cliente talvez não reconheça aquela compra,
talvez pelo nome que vem no estabelecimento, no cartão. E a minha pergunta é, isso acontece, é um índice alto? E como vocês fazem para tentar minimizar esses chargebacks dos clientes que não reconhecem aquela assinatura se ela tiver um tempo maior, mais prolongado? Vai lá. Cara, eu tenho muito problema na minha empresa, mas graças a Deus chargeback não é um problema. Baixíssimo, baixíssimo, porque a gente tem um filtro grande na entrada ali, que a gente usa o ClearSale para fazer uma triagem, e eu tenho uma turma interna que faz um ClearSale interno lá. Cara, vai no Google Maps, liga e tal. E então assim, a gente tem muito pouco. E depois que o cara vira assinante, é zero meu chargeback. Zero. O que eu percebi assim também, o cliente, eu tenho alguns clientes, né, os caras são muito aficionados em cerveja, que eles não têm tantos lugares assim para comprar também, né? Então a gente acaba criando uma comunidade, assim, né? O cara fala, eu não posso brigar com esses caras do Clube do Malte, senão não vou achar a cerveja que eu gosto lá, né? Mas ano passado a gente fez um teste com destilado. A gente falou, o nosso cliente toma gin, toma uísque e tal, vamos criar uma loja de destilado. E aí nós começamos a falar com outro tipo de gente. Cara, a gente teve que tirar o negócio do ar, porque de cada 10 pedidos, 7 eram fraudes. E aí a gente foi pesquisar, conversar com a Diageo e tal. Existem quadrilhas especializadas em fraudar, porque, destilado é um negócio que tem um ticket médio muito maior e tal. A nossa recorrência é mensal, né? Então, é menor também. A minha pergunta, na verdade, é voltada sobre isso. Não é nem sobre a fraude. É o cliente que, por exemplo, eu tenho um produto que é purificadores de água. O cara vai trocar ali de 6 a 9 meses. Passa tanto tempo que, às vezes, o cliente talvez não lembre do que se trata. Entendeu? E o seu é mensal, no caso. Eu imagino que deve ser bem baixo. Mas não sei se, no caso da Pura Vida, isso pode acontecer de uma tendência maior. Então, a gente, na verdade, quando desenhou o programa anual, a gente começou a pensar na possibilidade do cliente, com 6, 7 meses, dizer eu não quero mais. E, enfim, a gente não pode obrigar o cliente a querer, né? Na legislação você inclusive tem que garantir que ele esteja protegido a esse direito. Então, como é que a gente fez basicamente para evitar que exista um mecanismo talvez de aproveitar um benefício comercial por conta dessa assinatura e depois simplesmente cancelar quando esse cliente tem uma multa acordada em contrato, que basicamente ele vai ter um abatimento do que ele conseguiu de desconto nas parcelas devidas. Então, beleza, você não quer pagar 12 parcelas, você também não pode ter o desconto. Você perde o 20% do desconto. Você perde o 20% de desconto nas que vem pela frente. Então, eu faço a conta do quanto eu te dei e aí esse cliente talvez ele se sinta menos incentivado a cancelar por cancelar, porque ele vai ter que abrir mão de parte do que ele tem a receber ainda. Então, você não controla o desejo do cliente sobre essa manutenção de relacionamento a longo prazo, mas dentro do que é possível, tem algumas medidas para se proteger e acho que essa é uma delas. Antes de vocês processarem o novo pagamento... Eu tenho uma dica bem simples para te dar. Você pode sentar com o adquirente e ver o nome que aparece no estabelecimento. Uma época a gente transacionava bastante com o Stone, com rede, e aí às vezes ele pingava na rede e não passava e ia para Stone. E aí aparecia um nome aleatório, o cara, e daí o cara cancelava. Dentro do cara, você cancelou a assinatura? Ele, eu não. Falei, sim, você cancelou, né? Ele nem sabia. É disso que eu tô falando. Vocês fazem algum tipo de alerta antes de processar no cartão do cliente? Um e-mail do tipo assim, Sim. Sua assinatura está sendo cobrada? Sim. A gente manda, daqui a 2 dias a sua assinatura deve ser renovada e também se não é renovada a gente avisa ela não foi renovada, atualize seu meio de pagamento. Às vezes ele cancela, a gente vai atrás dele, então a gente tem algumas... E mesmo assim a gente tem churn, tá? Queria não ter churn nenhum, mas faz parte do jogo. Faz parte do jogo, exato. Obrigado, pessoal. Bem, queria agradecer a presença de vocês aí, obrigado mesmo de coração pelo tempo de vocês e agradecer a todos aí pelo bate-papo. Valeu.